A Bíblia é um livro que contém textos vivos, e eu digo que eles são vivos porque eles são capazes de gerar reflexão na vida da pessoa. Também são textos capazes de aumentar a sabedoria daquele que está lendo, e também é capaz de trazer paz de espírito para que a pessoa possa viver em tranquilidade e paz. Hoje eu gostaria de refletir sobre a história de Jonas, que foi um profeta de Deus que teve a ordenança de ser enviado a Nínive, que era uma cidade que não seguia aos mandamentos do Senhor. Porém, Jonas, quando ele recebeu esta diligência de ir para Nínive pregar a palavra de Deus e anunciar que Nínive seria subjugada, ele desobedeceu a palavra de Deus, ele desobedeceu a ordenança de ir para a cidade. Então ele pegou um barco e partiu para Tarsis. E durante a sua viagem para Tarsis, o barco começou a sofrer grande turbulência. Os mares começaram a se agitar, existiram grandes tempestades e os tripulantes e o marinheiro começaram a suspeitar, começaram a tentar encontrar o problema sobre tamanha turbulência que estava acontecendo naquela viagem. E no final das contas, foi descoberto que Jonas era um profeta do Senhor que tinha desobedecido às suas ordens, e por conta disto, Jonas foi jogado ao mar. E logo após que Jonas foi jogado ao mar, a ira dos mares se acalmou. Porém, Jonas não ficou ao relento do mar, mas sim ele foi engolido por um grande peixe, assim diz a Bíblia. Então, a partir deste evento, eu gostaria de ler o capítulo 2 e refletir nestas palavras. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Glória a Deus por esta palavra. Esta palavra, ela nos traz paz de espírito. Ela nos diz que mesmo quando nós pecamos e nos escondemos de Deus, ainda é possível nos redimirmos. Ainda é possível pedir perdão a Deus. E conforme está escrito no texto bíblico, na palavra viva, o perdão será aceito se for feito de coração. Jonas ele estava no interior do grande peixe e estava orando com todo o seu coração, arrependido dos seus pecados. O seu pecado de não ter seguido a palavra do Senhor, de ir ter pregado em Nínive, que era a palavra que precisava da palavra do Senhor. E no final das contas, ele pregou, ele orou e ele buscou a Deus de todo o seu coração em um período em que as pessoas da época tinham que fazer sacrifícios a Deus. Então este detalhe faz toda a diferença também. Quando você está em um momento de desespero, quando você está num momento de dificuldade extrema, às vezes no momento você não tem como fazer um sacrifício a Deus. Mas mesmo assim, se a sua oração, se a sua petição for de dentro do seu coração e se você estiver arrependido dos seus pecados, você pode buscar a Deus e Ele te ouvirá e Ele
te vomitará de dentro do peixe, ele te tirará deste mar sombrio em que você está inserido. Então eu exorto, através dessas palavras, que se você pecou e se você está escondido de Deus, se revele para Deus, se volte para Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus, ele perdoa. O nosso Deus, ele é paciente. E o nosso Deus, ele nos garantirá um futuro brilhante. Ele irá perdoar os nossos pecados, pois nós somos amados do nosso Senhor Deus. É por isso que a pessoa, quando ela entra num ciclo vicioso do pecado, ela acaba muitas vezes se sentindo mal de aparecer na presença de Deus. Mas isso não deve acontecer. A pessoa não deve se acovardar e não deve se avergonhar de buscar a Deus, principalmente quando ela está em pecado. Um pecado leva o outro, justamente porque a pessoa ela se sente impura a buscar a Deus. Mas não faça isso. Busque a Deus, Ele te perdoará e te dará um futuro brilhante. Ele curará suas feridas e te tirará do fundo do poço. Então, se você gostou desta palavra, se você gostou dessa reflexão, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, pois terão novas atualizações e novas reflexões.